Olá pessoal, professor Tiago falando, e nesta aula nós vamos falar sobre a biologia das abelhas sem ferrão. Nós iremos ver e entender o que são as castas de abelhas, quais são os materiais de construção das colônias, qual é a arquitetura das colônias, o que é enxameagem e ciclo de vida, e a divisão do trabalho das abelhas. Começando pelas castas das abelhas, nós temos três tipos de abelhas dentro de uma colônia. As rainhas, que podem ser poedeiras, ou seja, que botam os ovos, ou virgens, aquelas que estão ali apenas para substituir a rainha em caso de morte, ou numa enxameação, ou seja, numa divisão dessa colônia. E essas rainhas, elas têm diferenças, a produção dessas rainhas tem diferença entre as abelhas meliponiformes e as trigoniformes. Lembram da aula anterior em que eu falei sobre as tribos Meliponine e a tribo Trigonine? Pois então, eu comentei que esse é um termo Trigonine, que é um termo antigo que não se usa mais cientificamente, mas que pode ser usado didaticamente. Aqui nós vamos chamar de meliponiformes e trigoniformes, que é um termo mais correto para aquilo que a gente quer ensinar, tá ok? Então existe diferença de produção entre as meliponiformes e as trigoniformes, porque as rainhas das meliponiformes, elas são produzidas em células que não se diferenciam das outras células. Já as trigoniformes, elas são produzidas em células chamadas de realeiras ou células reais, tá? Que são maiores do que as células das operárias. Tá? Com relação às operárias, elas são as que fazem tudo de dentro da colônia. Elas saem ao campo, elas removem o lixo, elas criam, elas cuidam das crias, então são elas que são responsáveis pela maior parte do trabalho dentro de uma colônia de abelha sem ferrão, tá bom? E os machos, eles têm quase que exclusivamente a função de fecundar, apesar de que em algumas espécies eles podem realizar pequenas e bem reduzidas funções, tá? Nessas imagens aqui, nós podemos ver um macho, tá? Nós podemos ver uma rainha poedeira, ela tem esse abdômen aqui bastante expandido por causa da produção de ovos. Ela é chamada de rainha fisiogástrica também, por conta dessa sua produção de ovos nessa região abdominal. Ela está aqui cercada por abelhas operárias e aqui em cima, abelhas operárias, tá, cuidando da entrada do ninho. Como são formadas essas castas? Bom, todas as fêmeas, ou seja, operárias, rainha virgem e rainha poedeira, elas vêm através da fecundação da rainha original daquela colônia com o macho. Então, toda fêmea dentro de uma colônia de abelha sem ferrão, ela é uma fêmea que ocorre através da fecundação de ovos fertilizados. Quando o ovo ele é posto dentro de uma célula, mas ele foi posto sem fertilização, sem o gameta masculino, vai gerar um macho, tá? Então os machos são oriundos de ovos sem fecundação, não fertilizados. E aqui vocês podem observar a questão da presença de realeiras ou não. Então nós temos aqui células de cria que são maiores do que as demais, e essas células de cria, chamadas de realeiras, vão dar origem a novas rainhas. Aqui a mesma coisa, nós temos um tamanho padrão para as células que irão gerar as abelhas operárias, e é uma célula maior que irá dar origem a uma nova rainha. Já nas meliponiformes, a gente não tem essa diferenciação, porque a nova abelha rainha, as novas abelhas rainhas, elas vão ser geradas através de mecanismos genéticos, tá? Enquanto que aqui a diferenciação de uma abelha entre operária e rainha vai ser pela quantidade de alimento. Então, quanto mais alimento dentro da célula, quanto mais alimento essa larva se alimentar, essa larva irá se transformar em rainha. Se ela recebe uma quantidade menor de alimento, ela se transforma em uma operária, tá? Enquanto isso nos trigoniformes. Já nos meliponiformes, não existe essa diferenciação entre as células, não existe a realeira, então isso aqui é um mecanismo genético que faz nascer novas rainhas. Que materiais as abelhas sem ferrão usam para construir as suas colônias? Bom, o barro, que elas conseguem no ambiente, o própolis, que são resinas
coletadas de diversas plantas, a cera, que são produzidas pelas próprias abelhas a partir de glândulas que existem no seu abdômen, o cerume, que é uma mistura de cera e resina, que é muito variável aí de espécie para espécie, e o gel própolis, também chamado de batume, que é a mistura do própolis com o barro. Então, basicamente, cada estrutura dessa que vocês conseguem observar aqui dentro são formados por diversos materiais. Você tem a cera formando aqui os discos de cria, as células de cria. Você também tem ali o cerume sendo utilizado para os potes de alimento. Você tem aqui o batume, né, para fazer o isolamento dessa colônia, para proteger essa colônia contra a variação de temperatura, tá? Diminuir o espaço dessa colônia para não ficar tão vago. Enfim, são todos esses os materiais que são utilizados na construção de colônias de abelhas sem ferrão. Com relação à arquitetura das colônias, a primeira coisa que a gente comenta é o local. Essas abelhas, elas constroem, segundo a sua espécie, né, segundo o tipo de abelha, em diversos locais. Pode ser no solo, pode ser em cupizeiros, formigueiros, ninhos de pássaros, frestas de construções. Existem diversos locais onde essas abelhas podem construir os seus ninhos. Aqui nessa primeira imagem, vocês conseguem observar, e eu vou dar uma ampliada aqui, vocês conseguem observar que essa colônia que construiu essas abelhas construíram essa colônia em um defeito aqui do concreto, tá? Próximo ao solo. Já estas aqui construíram num cumpizeiro ao ar livre, tá bom? Então são os diversos tipos de locais onde pode ser encontrado essas colônias de abelhas sem ferrão. Basicamente, pessoal, essas colônias elas são constituídas pelo ninho, tá? Os discos de cria e os potes de alimento, onde vão ser armazenados separadamente o pólen e o mel. Outras estruturas que podem ser encontradas lá são o invólucro, o batume, a entrada e o túnel de ingresso, mas todas essas estruturas elas estão relacionadas de alguma forma a essas duas primeiras, o ninho e os potes de alimento. Vamos dar uma ampliada nessa imagem aqui e observar esse esquema. Então, nós temos aqui, didaticamente, um oco de árvore, que é um local muito comum de você encontrar diversos tipos de abelhas sem ferrão. E nesse oco de árvore, nós temos a boca de entrada, tá? E dependendo da espécie, pode ser um canudo. Nós temos aí um túnel principal de entrada, tá? Um túnel de acesso. Nós temos uma tampa, nós temos, na verdade, mais abaixo, delimitando a parte mais inferior desse oco, um batume, né, inferior, e mais superior, um batume superior. Tá? Então, essas abelhas elas delimitam o espaço onde a colônia vai crescer. Por mais que haja um espaço maior dentro desse oco de árvore, elas podem sim delimitar um espaço específico onde essa colônia vai se desenvolver e deixar o restante intocado. Nós temos aqui mais em cima os potes de mel, tá? Temos alguns potes que podem não estar tapados, que são geralmente aquelas em que as abelhas se alimentam. Nós temos também potes de pólen, então tanto o mel quanto o pólen são armazenados em potes de formato aí elipsoide, ou seja, de formato de ovo, e eles são armazenados separadamente, não há mistura do mel com pólen, tá? Nós temos também os favos, né? Nós temos os discos de cria, as células de cria, sendo que nós temos aquelas crias chamadas de cria verde e a cria madura. As crias verdes são as células de cria mais nova e as crias maduras são as células de cria mais antigas. As mais novas, elas têm uma coloração mais escura, tá? E as mais antigas, as mais velhas, têm uma coloração mais clara. Isso é importante de entender na hora de fazer a divisão da colônia que está dentro da caixa de criação, da caixa racional. Por cima, pessoal, desses favos, dessas células de cria, nós temos uma estrutura chamada de invólucro, também, que é um cobertor do ninho, tá? Ele serve para dar mais proteção a esse ninho, tá bom? E nós temos pilares, alguns pilares de sustentação
entre esses discos aí de cria, entre essas células de cria. Basicamente, pessoal, esse é a arquitetura que vai ser encontrada com alguma variação dentro das colônias das diferentes espécies de abelhas sem ferrão. Aqui para demonstrar, pessoal, essa foto aqui ela foi tirada do site meliponas.com.br. É um site que eu recomendo que vocês depois entrem, porque eles têm imagens ali fantásticas de diversas estruturas, tá? E aqui vocês conseguem ver dentro de uma caixa racional tudo isso que eu mostrei ali esquematicamente. Os potes de pólen, você tem aqui os potes de mel, né? Conseguimos ver até um pouco de mel aqui, o pólen aqui, tá? Eles são guardados separadamente. Nós temos aqui no meio o ninho, né? Com os discos de cria. E nós temos o invólucro revolvendo esses discos de cria, dando proteção a esses discos de cria. Nós temos também a entrada, gente. A entrada é algo extremamente interessante e é algo muito bonito de se ver, porque cada abelha sem ferrão ela produz a sua entrada. As tribos nativas elas costumavam identificar o tipo de abelha sem ferrão pela entrada que elas construíam, porque elas constroem entradas diferenciadas para cada espécie, tá? E são estruturas assim de particularmente uma beleza muito grande. Então, a entrada elas são construídas diferentes de acordo com a espécie, utilizando materiais diferenciados, de formatos diferenciados e colorações diferenciadas. Então, você pode ver aqui uma entrada típica de jataí, uma entrada típica da limão, da mandaçaia, da mandaguari, tubuna, manduri, enfim, alguns exemplos aí de entradas das abelhas sem ferrão. Aqui nessa imagem também, que foi retirada lá do site meliponas.com.br, a gente pode ver aquele tubo de acesso, tá? Aquele tubo que é construído a partir da entrada e que dá acesso até o interior da colônia, até os discos de cria. E nessa imagem aqui, gente, uma das arquiteturas possíveis, né, de ser arranjado esses discos de cria no formato aí de cachos. Comumente a gente enxerga esses discos de cria de uma maneira mais organizada, lembrando um pouco os favos de abelhas com ferrão, mas aqui existe uma variação nessa morfologia de ninho, que é no formato de cacho. O que é enxameagem? Tá? Enxameagem é o processo natural de divisão de colônias. Tá? É o que ocorre na natureza, onde uma colônia que está com uma superpopulação e com uma alta disponibilidade de alimento no ambiente, ela se divide, ela se transforma em outra colônia. Então, havendo esses dois fatores, superpopulação da colônia e uma alta disponibilidade de alimento, ocorre esse processo chamado de enxameação, que basicamente algumas abelhas procuram uma nova moradia. Ao acharem essa nova moradia, elas trabalham para fechar as frestas. Após isso, ocorre o transporte de cerume, mel e pólen da colônia mãe para a colônia filha. Isso faz com que essas colônias elas permaneçam conectadas durante algumas semanas, enquanto ocorre esse transporte de recursos da colônia mãe para a colônia filha. E a partir daí que você tem as frestas fechadas, você tem alimento em quantidade suficiente nessa nova colônia, nessa colônia filha, você tem a migração de operárias e de rainhas virgens para um novo local. Tá? A partir dessa migração, tá? Dessa enxameação, ocorre também o voo nupcial e a fecundação de uma rainha virgem que vai se transformar em uma rainha poedeira, uma rainha que vai por ovos, também chamada de fisiogástrica. Tá? A nova rainha fisiogástrica ou poedeira, ela vai começar uma nova atividade de postura nessa colônia que foi estabelecida. Esse é o processo de enxameação, de divisão dessa colônia em duas colônias, uma colônia mãe e uma colônia filha. É o que acontece na natureza. Tá? Um pouco diferente ali do que acontece no manejo racional, em que é feita a divisão da colônia pelo ser humano.
Com relação ao ciclo de vida, né, após ocorrer essa enxameação, né, isso vai ocorrer tanto na colônia mãe quanto na colônia filha. Isso aí é um processo normal da colônia. Vai haver a construção das células de cria pelas operárias e a postura de ovos pela rainha. Como isso acontece? Vamos dar uma ampliada na imagem e ver essas fases. Essas abelhas operárias, elas vão construir as células, células vazias e abertas, e em cada célula, pessoal, essas abelhas operárias elas vão depositar uma quantidade de alimento. Sobre o alimento, vai ser depositado um ovo e aí então a célula vai ser fechada. Desse ovo vai sair uma larva, essa larva vai começar a se alimentar daquele alimento que foi depositado pelas abelhas operárias, tá? E vai crescer. A partir daí, a partir de um certo tempo, essa larva ela vai pupar, ela vai sofrer metamorfose, tá bom? Ela vai formar um casulo e vai sofrer metamorfose, se transformando numa abelha adulta dentro dessa célula de cria. Após isso, as abelhas operárias removem a tampa dessa célula de cria, tá? E nasce uma nova abelha, que dependendo de se o ovo foi fecundado ou não e da quantidade de alimento que foi depositado dessa célula de cria, pode ser um macho, uma nova operária ou uma rainha virgem. Com relação à divisão do trabalho, gente, nas primeiras horas que a abelha nasce, elas ficam imóveis ou se limpando. Já nos primeiros dias, ocorre a produção e a manipulação da cera por essas abelhas. A partir do 14º dia, elas se tornam lixeiras e manipuladoras de alimento. E a partir do 25º dia, elas se tornam guardas ou sentinelas, né? São os dois termos que podem ser utilizados para a mesma atividade. E campeiras, ou seja, elas saem para um ambiente exterior. Essa é a última fase, porque é a fase mais perigosa, é a fase onde ela pode ser predada, é a fase onde ela pode acabar morrendo, tá? Então, ela desenvolve todo um processo de atividade, toda uma sequência de atividades antes de ser campeira. A campeira é a última fase dessa abelha sem ferrão, tá? Desenvolvido ali pelas operárias apenas. Os machos e nem os machos não desenvolvem esse trabalho e as rainhas elas não saem de dentro da colônia. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem no comentário e até a próxima aula. Até mais.